Indústria cultural, a gente manipula você? Indústria cultural. A indústria cultural surgiu na Europa a partir da Revolução Industrial. O termo indústria cultural foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, no século XVIII. Adorno e Horkheimer afirmavam que a máquina capitalista de reprodução e distribuição da cultura estaria apagando aos poucos tanto a arte erudita quanto a arte popular. A arte seria tratada simplesmente como objeto de mercadoria, estando sujeita às leis de oferta e procura do mercado. Na indústria cultural, tudo se torna negócio. A indústria cultural é a comunicação de massa, não pode ser tratadas como coisas distintas, pois ambas são capazes de atingir um grande número de indivíduos, de transmitir um conhecimento ou de alienar. São pertencentes à cultura de massa, a televisão, o rádio, os jornais, as revistas e toda e qualquer fonte de informação. Não pelo que são, enquanto aquela possui padrões que sempre se repetem, com a finalidade de formar estética ou percepção comum voltada a manipular a população para o consumismo. A intenção da indústria cultural não é promover um conhecimento, porque conhecer levanta questionamentos, rompe paradigmas e necessita de novas respostas. Esse sistema incorpora nos participantes uma nova necessidade, a necessidade do consumo, geradora de mercadorias próprias para a venda e vinda do capitalismo. E desta forma é possível representar e incentivar o produto ao invés do conhecimento. A produção da indústria cultural é direcionada para o retorno de lucros, tendo como base padrões de imagem cultural, pré-estabelecida e capazes de conquistar o interesse das massas, sem trabalhar o caráter crítico do espectador. O mundo vive num sistema econômico, político, cultural capitalista, e o surgimento da sociedade capitalista transformou as manifestações culturais em produto. Redes de mídias que produzem, distribuem e transmitem conteúdo artístico, cultural com o objetivo de adquirir lucros. Exemplos: corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. E eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Em todos os ramos da indústria cultural existem produtos adaptados ao consumo das massas. Para Adorno, na indústria cultural, o homem é simples instrumento de trabalho e consumo, sendo então um objeto. O consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria fazer crer. Não é o seu sujeito, mas o seu objeto. Cinema. O homem é um ser tão manipulado que seus momentos de lazer se tornam uma expansão de trabalho. Um exemplo: o cinema, que antes era considerado como arte e tinha por objetivo o entretenimento, agora se tornou um meio de manipulação. Filmes como Harry Potter produziram produtos para venda como bonecos, roupas e até um parque de diversão foi criado para tentar lucrar a partir do filme. Outros exemplos também de filmes são Os Vingadores e Os Piratas do Caribe, que ganharam bonecos e camisetas e outros produtos, com os mesmos fins lucrativos. Rádio. O surgimento dos discos no Brasil deu-se em 1902. Assim, após o surgimento da sociedade fonográfica, a vendagem aumentou consideravelmente entre as classes populares.
Dessa maneira, pode-se dizer que a música, apesar de ser uma prática cultural cujo intuito é proporcionar lazer e entretenimento para as pessoas, cada dia que passa vem sendo alvo dos empresários musicais, que aumenta o valor dos produtos. Pensando na lucratividade que os produtos musicais irão proporcionar, bandas de música como Rapa, Beatles, Chimarruts e outras lançaram diversos produtos como marca de roupa, chaveiro, erva de chimarrão, entre outros produtos. Um exemplo é o estilo de música mais vendido pelos brasileiros. O samba, enquanto gênero musical moderno, foi se transformando para se propagar nos novos meios de comunicação que surgiram, como o rádio e a indústria do disco. No exemplo em questão, o samba é um exemplo de uma mercadoria cultural. O carnaval também virou mercadoria. O carnaval popular, onde o público dançava e brincava de forma espontânea, depois surgiram os trios elétricos. E quando a mídia percebeu que o carnaval baiano estava virando uma festa com os trios, passou a investir neles criando produtos novos, como o abadá, já que só entra e desfila nos trios quem compra o abadá, e pode brincar atrás do trio elétrico como se estivesse num camarote VIP, com direito a algumas regalias e etc. Mesmo com tudo isso, longe estamos de vermos a juventude perceber a intenção que está por detrás de cada uma das propagandas, veiculadas pelas emissoras de televisão, rádio, jornal e internet. TV. A principal forma cultural construída por essas indústrias é a televisão. A televisão brasileira chega a quase todos os lares, sendo poucas as regiões do país sem acesso a ela. Portanto, se a televisão tem essa difusão e ensina a forma indivíduos cada vez mais cedo, até há bem pouco tempo atrás era comum vermos na TV comerciais com jingles bem chamativos que acabam caindo no gosto popular, como por exemplo pode citar o da Varg e o da Pepsi. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagens de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando achado pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Hoje existe tanta gente que quer nos modificar, não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito, nem quer ver a nossa calça desbotada. O que é que há? Seu amigo está nessa, ouça bem, não tá com nada. Só tem amor quem tem amor pra dar. Quem tudo quer do mundo, sozinho acabará. Só tem amor quem tem amor pra dar. Só o sabor de Pepsi que mostra o que é amar. Só tem amor quem tem amor pra dar. Só o sabor de Pepsi que mostra o que é amar. Só tem amor quem tem amor pra dar. Nós escolhemos Pepsi e ninguém vai nos mudar. Quem tem amor pra dar. Este último feito por Zé Rodrigues, que acabou caindo no gosto popular, já que a juventude dos anos 80 saía pelas ruas cantando seus versos. E hoje em dia vemos nas novelas nos influenciando com roupas, lugares, empresas de telefonia e instituições bancárias, alimentos, músicas e danças e entre outros. Revista. Já as revistas estão vendendo corte de cabelo, regimes e roupas, assim tentando ditar a moda. Cuidado! Adorno cita uma pesquisa de opinião pública americana que diz: as dificuldades de nossa época deixariam de existir se as pessoas se decidissem simplesmente a fazer tudo aquilo que personalidades eminentes sugerem. A indústria cultural vai dizer que o importante é adaptar-se àquilo que propicie vantagens aos mais potentes interesses. É aí que todos acabam aceitando o mundo como é preparado pela indústria cultural. Então fique esperto! Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, mare, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga. Fontes bibliográficas.